E qual que é a sacada para a gente conseguir guardar as informações a longo prazo? Porque eu quero aprender o inglês e eu quero saber o inglês por toda a minha vida, para sempre. Como lembrar do que você estudou? Talvez você pense que não consegue aprender inglês, mas pode ser que não esteja estudando com a estratégia certa. Aprender um novo idioma não é uma das tarefas mais simples. São muitas informações para absorver e para lembrar. Eu me chamo Cris e me acompanhe aqui até o final do vídeo, que eu vou revelar a estratégia que eu utilizo para estudar e reter o conteúdo, para conseguir aprender um novo idioma e até mesmo para outros conteúdos. Essa estratégia pode te ajudar a acelerar os seus estudos e atingir a fluência. Nós precisamos entender como o nosso cérebro funciona. Eu tinha tudo para ser uma péssima aluna. Lá no meu primeiro ano de escola, eu tive muita dificuldade para aprender a ler. Eu quase não consegui. Só que ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo uma forma de aprender que eu utilizo até hoje. E o nosso cérebro, ele é dividido em hemisfério esquerdo e direito. O lado esquerdo é o lado mais analítico, que a gente tem o pensamento lógico, a fala, a matemática. No lado direito é o lado mais criativo, da arte, da dança, da coletividade. No esquerdo a gente utiliza muito quando a gente está lendo, está ouvindo algo, está falando, está observando. E o direito, ele é ativo mais quando a gente está praticando, debatendo, ensinando algo. E a grande questão é que a gente precisa estar com esses dois hemisférios em sintonia, para a gente aprender mais fácil, porque isso favorece o nosso raciocínio e a memorização. E, por exemplo, quando eu estou assistindo as minhas aulas de inglês, que eu faço curso online, eu estou recebendo informações, estou recebendo, e a minha informação fica ali no cérebro. E aí ela pode ser guardada por um tempo, ou por muito tempo, ou ela pode ser simplesmente esquecida se o meu cérebro achar que essa informação não é importante. Por exemplo, eu lembro do que eu comi hoje, mas eu não lembro do que eu comi na semana passada, porque não é uma informação importante. Meu cérebro entende que isso não é importante, certamente não é algo importante, mas o inglês sim é algo importante. E como que eu posso estar guardando essa informação por mais tempo? Eu preciso estar revisando o conteúdo, porque quanto mais vezes eu acessar a informação ali no meu cérebro que um livro é book, mais o meu cérebro vai entender que essa é uma informação importante. Então toda vez que eu reviso, essa informação volta ali no meu cérebro a circular e o meu cérebro vai entendendo. Se eu estou repetindo ali continuamente, todo dia, as mesmas informações, o meu cérebro vai entendendo, isso é importante, eu preciso guardar, eu preciso armazenar. E tudo que a gente não usa, nós acabamos esquecendo, porque o cérebro considera, se eu não estou lembrando, se eu não estou falando sobre o assunto, isso não é relevante. E qual que é a sacada para a gente conseguir guardar as informações a longo prazo? Porque eu quero aprender o inglês e eu quero saber o inglês por toda a minha vida, para sempre. Você já deve ter escutado essa frase que quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece. E por que isso acontece? Para a gente aprender a andar de bicicleta, o que a gente precisa fazer? Subir da bicicleta, pedalar e se equilibrar. É uma ação prática. Então a chance da gente esquecer algo que a gente praticou é muito mais difícil do que algo que a gente só visualizou. Então, no inglês, como que a gente pode estar aplicando essa estratégia para lembrar a informação a longo prazo? Como que eu posso estar praticando? Conversando, praticando a minha fala, a minha pronúncia, ou escrevendo, para mim saber como que se escreve, como é que é a gramática das palavras. Eu estou fazendo as minhas aulas, e as minhas aulas eu vou assistindo, e eu gosto de ir pausando, porque aí eu vou lá e eu escrevo o que significa cada palavra, a pronúncia, como é que é a escrita exatamente, e quanto mais eu escrevo, mais eu consigo lembrar das informações. Isso é uma coisa que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia. Eu tenho o costume de fazer muitos resumos, eu tenho muitas anotações. Quando eu escrevo, eu estou fazendo uma ação prática, eu não estou só escutando ali. E também eu gosto de, ali quando eu faço as pausas, estar pronunciando a palavra 4, 5 vezes para fixar bem como que é a pronúncia. E eu ainda tenho o costume de estar revisando também ao longo do dia, mais algumas vezes, olhando ali, principalmente as palavras que eu vi naquele dia, para meu cérebro estar novamente ativando ali e lembrar. O curso que eu estou fazendo, ele é focado no inglês, falado no dia a dia pelos nativos, tem certificado reconhecido pelo MEC, ele é uma extensão universitária. E se você quiser saber mais informações,
Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Mas seguindo aqui, existe uma teoria chamada pirâmide de aprendizagem, elaborada pelo psiquiatra americano William Glasser. E ele, através dos seus estudos, ele concluiu que a gente consegue aprender 10% lendo uma revista, um artigo, um livro, ou escutando um podcast, alguma coisa audível. Em torno de 20% a gente consegue reter do conteúdo. Observando alguém fazendo algo, em torno de 30%. Vendo e ouvindo, em torno de 50%. E aí entra a questão das aulas online, né? Eu consigo ver e ouvir ao mesmo tempo, então. E esses 50% é se eu estou ali realmente prestando atenção na aula. Mas se eu estou lá com a minha cabeça pensando em algo que não tem nada a ver na aula, que estou viajando nos meus pensamentos, possivelmente essa taxa de retenção do conteúdo que eu vou lembrar depois vai ser muito menor. E essas 4 formas primeiras aqui de aprender, ela é uma aprendizagem mais passiva. Agora, quando a gente parte para uma aprendizagem mais ativa, debatendo um conteúdo ali com outras pessoas, eu conseguiria aprender em torno de 70%, ou praticando em torno de 80%. E ainda se eu for ensinar uma outra pessoa o que eu aprendi, eu consigo até 95% de aprendizado. Nessas formas mais passivas de aprender, eu consigo absorver muito menos conteúdo e eu estou utilizando mais o meu lado esquerdo do cérebro quando eu estou somente assistindo uma aula. Mas quando eu estou ali debatendo, conversando com alguém, praticando ou ensinando, eu consigo absorver muito mais e utilizo mais o meu lado direito. E quanto mais canais para aprender a gente utilizar, maior vai ser a nossa aprendizagem. Porque assim, primeiro para mim, debater um assunto com alguém, primeiro eu preciso ter conhecimento sobre esse assunto. E como é que eu vou ter conhecimento? Eu vou precisar ler, eu vou precisar escutar, eu vou precisar ver uma aula, alguma coisa eu vou precisar primeiro ter esse conteúdo, absorver esse conteúdo, aí meu cérebro vai processar, vai assimilar as informações e depois vou conseguir expor ali através de um debate de ideias ou fazer algo prático ou até mesmo ensinando, que aí você vai precisar também ter vai precisar assimilar muito mais conteúdo na hora de ensinar algo. E quanto mais a gente se esforça para criar um raciocínio coerente, mais a gente aprende. E desde criança eu tenho o costume de que quando eu leio alguma coisa, uma parte de um texto, eu começo a explicar esse conteúdo. Às vezes falando, né? Mas quando eu estou num local que eu não posso falar, eu começo mentalmente ali a estar explicando. E isso me ajuda muito a reter o meu conteúdo, a lembrar depois desse conteúdo, porque eu não só leio ou só assisto uma aula, mas eu começo a pensar mais nesse assunto, a assimilar coisas, a fazer conexões. E eu nem sabia que existia essa pirâmide, né? Porque isso eu fui desenvolvendo desde criança, né? Essa prática, e mais recente que eu acabei tendo conhecimento sobre esse método de aprendizagem e fez total sentido para mim. Por isso que no inglês é tão importante a conversação para atingir a fluência, porque a gente está colocando em prática o que a gente viu nas aulas, o que a gente aprendeu, né? Passivamente a gente está sendo ativo nesse momento. Por isso que é importante sempre estar praticando com alguém, com algum amigo. No curso que eu estou fazendo tem aula de conversação toda semana com o professor, com os colegas ali, e é um ótimo momento para a gente estar praticando o que aprendemos nas aulas gravadas, para treinar a pronúncia. E se você não tiver ninguém para conversar, conversa sozinho, vai na frente do espelho e cria uns diálogos, sabe, para você conseguir aprender. Isso certamente vai te ajudar, porque quanto mais você interagir, mais colocar em prática, mais você vai conseguir assimilar o seu conteúdo. É interessante também estar combinando diferentes estímulos, como conversar, ler em voz alta, escrever, desenhar, criar mapas mentais, fazer exercícios de fixação, revisar, escutar músicas, filmes. E aliás, me conta aqui nos comentários qual que é a tua forma preferida de aprender inglês. É interessante você testar todas essas formas e ver o que mais faz sentido para você, para sua jornada, para o seu momento, porque quanto mais contato com o inglês no dia a dia, de diferentes formas, mais a gente consegue aprender. E nós não podemos estar conversando o tempo todo ou escrevendo o tempo todo, nem sempre a gente consegue estar praticando. Por isso que é tão importante inserir o inglês de outras formas na nossa rotina para a gente ter esse contato constante
e para as informações estarem ali no nosso cérebro sempre ativo, para a gente conseguir estar gravando tudo isso numa memória a longo prazo. E eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Eu desejo bons estudos e eu vou deixar um vídeo aqui na tela para vocês continuarem assistindo sobre o curso de inglês que eu estou fazendo. E se você chegou até aqui, deixa o seu like para que o nosso conteúdo alcance e ajude mais pessoas. E se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais!